Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Novidade no contrato. Memphis Depay tem uma cláusula anti-rebaixamento no Corinthians. O que é isso? Quer dizer que se ele for rebaixado, se o Corinthians for rebaixado, Memphis Depay poderá fazer a rescisão de contrato com o Corinthians. E o Corinthians, a rescisão de contrato com Memphis Depay. Sem ônus para ambas as partes. Eu conto os detalhes para vocês. E a dívida do Corinthians aumentou para 2 bilhões e 300 milhões de reais. É muito dinheiro, a dívida do Corinthians aumentou. Conto todos os detalhes para vocês agora. Corinthians pronto para pegar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada. Inscreva-se. Seja o youtuber espectador mais bem informado da internet, né? Inscreva-se, é de graça. Vem pro canal. Você também. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixa o like bonito. Aí, rapaziada, tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Então deixe o seu like com a gente. Deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto, a sua opinião é muito importante pra gente. É isso mesmo. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é mais ágil mesmo. E você antecipando o FGTS, você concorre a uma camisa do Corinthians. Vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo. E você tem também o número da Mais Ágil aí na tela. Aposta Ganha! Aposta Ganha é a patrocinadora oficial do canal do Sereto. É a Aposta Ganha. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. É isso mesmo. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Bônus que viram mais diversão. Aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Vamos falar do Corinthians, que já está pronto para o jogo deste sábado, às 9 da noite, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. Jogo dificílimo para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta apenas o líder do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians ainda na zona de rebaixamento, joga contra o líder do Campeonato Brasileiro, mas o que se espera é que o Corinthians consiga um bom resultado, já que a chave mudou. O Corinthians vem de dois resultados importantes, vem de uma vitória contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e vem de uma vitória contra o Juventude pela Copa do Brasil. Está na semifinal da Copa do Brasil, vai jogar contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Mais 2 jogos importantes, né, de Corinthians e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, antes de falar deste jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, eu quero dizer o seguinte, que a CBF confirmou o jogo do Corinthians contra o São Paulo, jogo do Corinthians contra o São Paulo, que vai ser no próximo dia 29, né, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo. Esta partida estava marcada para o Morumbis, partida do dia 29 de setembro. Esta partida vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. Mando do São Paulo. Tem um show do Bruno Mars, poucos dias antes do jogo no Morumbis. Então, o São Paulo solicitou a mudança do mando de campo, que foi atendida pela CBF. E aí o jogo entre Corinthians e São Paulo, no dia 29 de setembro, portanto, jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, vai ser realizado em Brasília. Acho que é bom para o Corinthians, né? O mando é do São Paulo, mas o jogo vai ser realizado em Brasília. Mas antes o Corinthians enfrenta o Botafogo e também o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, além dos jogos de ida e volta contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa
Sul-Americana. É o Corinthians em 3 competições diferentes, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Para o jogo contra o Botafogo, o técnico Ramon Dias não poderá contar com Charles e o Félix Torres, suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Félix Torres estava na seleção do Equador, nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo nesta partida contra o Botafogo. Deve continuar jogando o André Ramalho e o Gustavo Henrique, né, que fizeram a dupla contra o Juventude, devem mais uma vez formar a dupla de zagueiros contra a equipe do Botafogo. Se ele optar por 3 zagueiros, aí ele vai ter que colocar, por exemplo, o Cadu, porque o Kaká também está suspenso pelo 3º, o Kaká está suspenso porque tomou o cartão vermelho. Então o Kaká também não poderá jogar. E o Yuri Alberto também está suspenso porque tomou o cartão vermelho na última partida. Quem será o centroavante do Corinthians? A possibilidade é que seja o Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes encerrou o período de transição e está recuperado de uma lesão no músculo da coxa direita. Está à disposição da comissão técnica. Viaja, portanto, para o Rio de Janeiro. O atacante espanhol, o Héctor Hernandes, fica à disposição do técnico Ramon Dias, assim como o meio-campista José Martínez, também está à disposição depois de servir a seleção da Venezuela na última data FIFA. É outro que deve jogar a partida contra o Botafogo. São novidades do Corinthians nesta partida contra o Botafogo. Mas o Memphis Depay não deve jogar esta partida contra o Botafogo. Ele apenas treinou. Hoje foi o primeiro dia de treinamento dele. Ontem, né? Ontem ele foi o primeiro dia de treinamento. Ontem ele já treinou, mas hoje ele foi para campo com os demais jogadores e treinou. Inclusive ele foi batizado pelos demais jogadores. Ele recebeu o trote, né, dos demais jogadores, aquele corredor polonês, né? É uma das novidades do Corinthians, o Memphis Depay. Aí fica a expectativa, quando ele vai estrear com a camisa do Corinthians, quando ele vai vestir a camisa do Corinthians pela primeira vez. Não será contra o Botafogo, pode ser contra o Fortaleza na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana, existe essa possibilidade, mas o mais provável é que ele jogue contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, jogo na Neoquímica Arena. Esse é o mais provável que aconteça, que o Memphis Depay estreie contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Por falar em Memphis Depay, uma informação importante. Hoje o Corinthians realizou o Dia da Transparência, né? O diretor financeiro do Corinthians, o presidente do Corinthians, o CEO do Corinthians, todos deram entrevista coletiva falando sobre as finanças do clube, né? Sobre a dívida do clube. E revelaram o seguinte em relação ao Memphis Depay. Uma novidade no contrato do Memphis. Se o Corinthians for rebaixado, né, o contrato assinado entre o Corinthians e o atacante Memphis Depay possui uma cláusula de rescisão contratual em caso de rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara isso não aconteça, vão bater na madeira, né? Tomara isso não aconteça, mas se o Corinthians for rebaixado, o Memphis não vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. E a cláusula foi sugerida pela direção do Corinthians e aceita pelo próprio jogador, né? A cláusula foi sugerida pela direção do Corinthians e aceita pelo jogador, né? Caso isso aconteça, no caso de um rebaixamento, nenhum dos lados teria prejuízo financeiro com o pagamento de multa. Não tem ônus, portanto, para nenhum dos lados. No entanto, o Corinthians não deixou claro se teria que arcar com o valor restante do contrato previsto no acordo. Foi uma cláusula, então, sugerida pelo Corinthians e aceita pelo jogador, né? Se o Corinthians for rebaixado, poderá haver a rescisão de contrato sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Mas isso não vai acontecer, né, pessoal? Isso não vai acontecer, o Corinthians não será rebaixado, o Corinthians vai conseguir escapar do rebaixamento. Lembrando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até julho de 2026. Mas, lamentavelmente, se ele for rebaixado, esse contrato termina em maio, né? Porque aí ele não vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.
Acho estranho esse tipo de contrato, né? Porque ele seria atração na Série B também, né? O Corinthians é atração em qualquer série que disputa. Mas não vamos pensar nisso. Não vamos pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos pensar na Série A do Campeonato Brasileiro e com o Memphis jogando a Série A. Bom, e no dia da transparência, o Corinthians fez uma apresentação e revelou o valor da sua dívida. O Augusto Melo, o diretor financeiro Pedro Silveira, atualizaram a dívida do clube para 2 bilhões e 300 milhões de reais. É muito dinheiro, hein, gente? 2 bilhões e 300 milhões de reais, que são divididos em 924 milhões, com o chamado oneroso, que são direitos de imagem, dívidas e etc., parcelamento tributário, 676 milhões de reais em parcelamento tributário. Eu não sei exatamente o que é isso. Quem for formado em economia deve saber, eu não sei. E a Neoquímica Arena, o Corinthians deve 710 milhões de reais pela Neoquímica Arena, que também é muito dinheiro. Então o Corinthians numa situação muito complicada no que diz respeito às suas dívidas. Mas, ainda na apresentação, o Corinthians fez um balanço da janela de transferências do meio do ano. E segundo o diretor financeiro, o Pedro Silveira, na conta final, o Corinthians acumulou uma economia de 19 milhões de reais. Veja você. Especialmente pela venda do Wesley. O Wesley foi vendido por 20 milhões de dólares. Então o Corinthians acabou, entre jogadores que saíram e jogadores que chegaram, o Corinthians acabou ainda tendo um lucro, né, um superávit de 39 milhões de reais. Interessante, né? Economizando aí dinheiro nesta janela. Essa janela foi muito boa para o Corinthians contratou jogadores importantes nessa janela. É o Corinthians que está se virando, vendendo o almoço para pagar a janta. O que é que você acha desta novidade no contrato do Memphis Depay sobre essa questão da cláusula anti-rebaixamento? Ou seja, se o Corinthians for rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, haverá rescisão de contrato com o Memphis Depay sem custo para ambos os lados. Mas é que vai ficar difícil. Como é que o Corinthians vai pagar pelo Memphis Depay se estiver na segunda divisão do futebol brasileiro? Fica difícil. E o Memphis aceitou esta condição por parte do Corinthians. Acho estranho, mas é o que aconteceu e esta cláusula acabou sendo revelada hoje, no dia da transparência. Se é dia da transparência, pelo menos o Corinthians foi transparente em relação a isso. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, aqui eu leio todos os comentários, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, me segue lá na rede social, tô sempre lá com você, batendo um papo com você, sempre muito bacana. Faça parte do clube de membros do canal. Fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Tá afim de fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto? Então faça parte do clube de membros do canal. E mais do que isso, continue com a gente aqui no canal, porque agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, recomende o canal para o seu amigo, né? Compartilhe os vídeos, compartilhe as lives, deixe o seu like, que é muito importante, tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue no canal. Tchau!